antes de passar a palavra para a Isis, eu gostaria de fazer algumas considerações, assim, uma breve introdução sobre o tema do amor e a psicanálise. Então, a gente sabe que o amor é um tema universal, né, que desperta as mais variadas reflexões, sejam elas psicanalíticas, históricas, sociais, literárias, fílmicas, musicais e por aí vai. Então, afinal, o que significa amar verdadeiramente? E o que a psicanálise pode nos ensinar sobre o amor? Então, a gente aprende que logo no início do percurso analítico, que a psicanálise é uma experiência cuja fonte é o amor. Trata-se desse amor que frequentemente inconsciente e que o analisando dirige ao analista e que nomeamos transferência. Apesar de ser um amor fictício, é do mesmo estofo do amor verdadeiro. O amor de transferência vai atualizar a seguinte dinâmica. O amor se dirige àquele que eu penso que conhece a minha verdade verdadeira. Portanto, ao amar verdadeiramente alguém, significa que, ao amá-lo, alcançaremos a verdade sobre nós. A psicanálise, desde Freud, continua a procurar e a elaborar um saber sobre a vida amorosa, ao mesmo tempo que lança luz sobre os efeitos das profundas mudanças entre homens e mulheres em nossos tempos. A psicanálise esclarece também como os fios que tecem a subjetividade masculina e feminina são determinados pelo inconsciente e pela pulsão, os dois eixos em torno dos quais o ser humano se constitui. Lu Salomé, no ensaio Reflexões sobre o Problema do Amor, salienta o desacordo na relação entre homens e mulheres. Então, ela tenta traçar um perfil a partir das suas experiências pessoais e convicções teóricas desenvolvidas através de discussões com Freud e Nietzsche. Então, faço aqui uma citação do texto dela. Não deixa de ser verdade que no amor são dois mundos estranhos que se encontram, dois contrários, dois mundos entre os quais não existe e nunca poderão existir essas pontes lançadas entre nós, nem aquilo que aparentemente nos está ligando, algo semelhante, familiar, e que nos dá a sensação de caminhos para nós mesmos, de caminharmos para nós mesmos e em nossos próprios domínios quando dele nos aproximamos. Nietzsche também fala algo do mesmo teor. Os sexos se enganam uns em relação aos outros, a diferença entre eles sendo de tal ordem que os mal entendidos não terminam nunca. A conversação é feita de má escuta. Por esse ser um fato definitivo, é que os sexos são diferentes, e é preciso, sobre isto, insistir. Lacan também define homens e mulheres como seres faltantes, que não falam a mesma língua. Então, o que ele explica da seguinte forma: como os dois não falam a mesma língua, eles não sabem se escutar. Resultado, trata-se de dois que não se entendem. A história sexual de um sujeito é a narrativa de seus encontros com o gozo, através de algum tipo de encobrimento. Não há entendimento entre eles, porque não há enunciação a dois. Há, sim, dois enunciados que fazem a singularidade de cada um. Então, eu finalizo aqui com um poema Desencontro do mineiro Afonso Romano, que nos lança no âmago dessa questão. Às vezes, é no desencontro que as almas se revelam, que se ferem, se lenham, com lágrimas, com palavras, lágrimas e insultos, e só lhe resta o assombro. Bem que gostaríamos fosse ameno, doce ou luminoso o encontro, mas é no desencontro que às vezes as almas se revelam, quando ásperas ou agressivas se tocam mais no fundo e perplexas se contemplam como se contempla o intransponível abismo. Então, obrigada pela presença de todos e agora eu passo a palavra à Isis. Boa noite. Gostaria de primeiro agradecer a todos que vieram, também as Fernandas, então é muito importante escutá-las nesse sentido. Foi uma apresentação muito, muito bonita, muito importante. E então, acho que, para além de dar uma resposta com essa pergunta,
A questão aqui é de trazer mais perguntas para esse tema, né? Então, o tema do amor, do que se trata esse encontro, que é muito mais um desencontro, né? Gostaria de dizer que eu vou fazer uma apresentação, então vai existir, né, uma leitura, enfim, mas que ao final a gente vai abrir para conversa, para discussão, então vamos conversando nisso, né? Eu acho que muito mais do que só eu dizendo algo, é sobre também escutá-las. Então, a pergunta, né? Amores possíveis. O que a psicanálise tem a dizer sobre a tampa da panela e a metade da laranja? Confesso que eu vou fazer uma retomada, então, de algumas coisas, de algumas questões para uma perspectiva histórica, e que pode passar. Não tem como falar de psicanálise sem falar do Freud. Então, Sigmund Freud, fundador da psicanálise, entre o final do século XIX e início do XX, construiu uma teoria cujo núcleo é o amor, sempre discorrendo em suas considerações teóricas acerca da relação entre este e a sexualidade, e associando-os posteriormente com sua teoria criada sobre o narcisismo. A partir de casos de histeria em mulheres, patologia não reconhecida pela medicina, visto que os casos não apresentavam causas biológicas analisáveis, descreve que a energia da libido poderia ser entendida como um tipo de aptidão para o amor. O tratamento pensado e praticado por Freud foi aprofundado pelo psicanalista francês Jacques-Marie Émile Lacan, e muito foi dito e escrito em torno desse tema. A própria história da psicanálise diz de uma história de amor e desejo, uma vez que nasce a partir da relação entre Anna Oey e Breuer. Freud, em uma carta a Jung, diz que a psicanálise é, em essência, a cura pelo amor. Ou seja, o amor e o desejo estão relacionados e aparecem desde o início da teoria psicanalítica, como base para o pensamento da teoria. A hipótese aqui levantada é de que a internalização de um amor romântico pelos indivíduos se contrapõe às experiências amorosas da pós-modernidade, acarretando frustrações, angústia e sofrimento. Pode passar, Fer. O amor na história. O amor é um tema inerente que atravessa as diversas eras da humanidade, permeando inúmeras culturas ao longo do tempo. Mitos, religiões, música, ciência e, notadamente, a literatura têm se dedicado à exploração das diversas facetas desse sentimento. Desde os antigos mitos de Eros até a contemporaneidade, são constituídas e concebidas diversas noções acerca do tema. Observa-se, por exemplo, na civilização grega, a configuração desse deus como primordial, para posteriormente ser retratado como inferior, evidenciando, assim, a pluralidade de contornos que o amor tem suscitado ao longo da história. Na Idade Média, por sua vez, o amor foi incutido dos valores místicos relacionados aos ideais difundidos pela Igreja Católica, em especial, advindos do teólogo e filósofo Tomás de Aquino. O amor cortês surgiu nesse período, constituindo um conjunto de práticas amorosas da época medieval, por volta do século XI, que visavam enaltecer o sentimento como forma mais elevada do que o estrito envolvimento sexual. Com o advento artístico do romantismo, a partir do século XVIII, o amor enquanto paixão ocidental adquiriu aspectos eróticos opostos aos valores procriativos e patrimoniais do casamento cristão. Já na modernidade, o amor romântico, de características mais individualistas, contudo ao mesmo tempo sentimentais, é difundido como base de um amor que até hoje se propaga e reproduz. O amor romântico. Gostaria de citar aqui um trecho do Eliot. Vai, 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 disse o pássaro. O gênero humano não pode suportar tanta realidade. O conceito de amor romântico é uma construção subjetiva que se desenvolveu ao longo da história. De acordo com Baditer, 1986, o amor romântico envolve a busca por uma intensa e exigente união com o outro. Contudo, é exatamente essa intensidade que torna difícil sua durabilidade, uma vez que o vínculo amoroso requer simultaneamente autossuficiência e uma relação de fusão.
Em uma análise histórica, a concepção de amor foi influenciada diretamente pela tradição judaico-cristã, de forma que tal construção é regida pelo anseio de desejar o que não se tem. O amor cortês se encaixa nesse contexto, tendo em vista que sua construção se deu contraposta aos costumes feudais e à Igreja Católica, os quais apoiavam uniões matrimoniais negociadas por acordos políticos e terras. O amor cortês, por sua vez, tinha como característica a valorização do enlace amoroso a partir do sentimento individualizado, deixando de lado o amor negociado. Apesar da distância temporal, essa forma é a maneira como a maioria das pessoas concebe o amor, sendo uma relação que nasce de individualidades, ou seja, colocando o indivíduo em uma posição de centralidade e valorizando interesses pessoais. Essa forma de se relacionar amorosamente era praticada pelos cavalheiros, também chamados de sem herança. O amor cortês assumia a forma de uma adoração pela pessoa amada, a dama. Uma citação. Eles se articulavam em torno de um amor cujo objeto era a dama e se punham frente a uma tarefa na ordem do impossível, amar uma mulher já determinada a casar com outro. Os elementos-chave do amor romântico estão relacionados ao discurso de um amor idealizado, justamente porque um dos aspectos é a conquista de um amor impossível, característico na época do amor cortês. No final do século XIX, o discurso afetivo amoroso é envolto por características marcantes. É possível citar como, por exemplo, o amor eterno, único e sentido pelo corpo e alma, uma perspectiva relacionada à paixão e ao desejo. O amor cortês, como sendo uma manifestação literária, Desculpa, eu me perdi aqui. O ideal de amor romântico reaparece no dito popular ainda recorrente, cara metade, que expressa a busca nas relações amorosas de um objeto que complete a pessoa que ama. Amor na pós-modernidade. A citação. Frequentemente sentimos que nos falta muita coisa, e parece que quase sempre um outro possui exatamente aquilo que nos falta. Atribuímos-lhe tudo o que temos, até mesmo uma certa satisfação ideal. E assim, criamos uma felicidade perfeita, uma invenção nossa. Goethe. A pós-modernidade segundo Bauman. Então, para Zygmunt Bauman, o mal-estar na pós-modernidade, publicado em 1925, A modernidade apresenta características de hierarquias, com regras e determinações sociais rígidas, assim como padrões normativos de relacionamentos. A época da pós-modernidade, no entanto, significa uma desestabilização dos padrões rigorosos da vida social da modernidade, compreendendo o caráter emancipatório, um período de mudanças que evidencia a liberdade dos indivíduos, incluindo a alteração de referências institucionais. A pós-modernidade é marcada pela vontade de liberdade individual, opondo-se à segurança idealizada em torno de uma vida estável. Bauman, em 1999, entende que, na modernidade, os conceitos, ideais e estruturas sociais possuem um caráter mais rígido e inflexível. O conceito de modernidade líquido proposto por Bauman representa uma época que tem como características o desapego, a provisoriedade e o processo de individualização, um tempo determinado por palavras como liberdade e insegurança. Segundo o autor, todas as esferas sociais, relacionamento interpessoal, vida privada, vida pública, são marcados por essas transformações. Nesse sentido, o relacionamento eu-outro é considerado uma mercadoria, influência de uma sociedade pautada pelo consumo e pela descartabilidade do capitalismo, na tentativa de preencher o vazio interno, fazendo com que os laços amorosos sejam considerados frágeis e desfeitos frente a qualquer desagrado das partes envolvidas. Deixa eu passar. Bom, e o que a psicanálise tem a dizer sobre o amor? Citação. Essa vontade de um ser o outro para uma unificação inteira é um dos sentimentos mais urgentes que se tem na vida. Lispector. O amor é tema central na vida das pessoas. Não existiria clínica psicanalítica sem os impasses do amor. E tampouco existiria psicanálise, tamanha a relevância do tema. Nesse contexto, indivíduos têm procurado e continuam a procurar a clínica para discorrer sobre desencontros amorosos na vida adulta.
os quais, na perspectiva psicanalítica, muitas vezes se originam da suposta perda de um objeto de amor primordial e da incessante busca por substitutos que prometem uma satisfação plena. Analogamente, a clínica psicanalítica é atravessada pelo amor, segundo Lacan, que afirma: falar de amor com efeito não se faz outra coisa no discurso analítico. Pode passar. A pessoa vem ao mundo em profundo desamparo, dependendo de um outro para poder sobreviver. Alguém que o alimente, cuide e ame. É sabido que um bebê não vive se não for amado por alguém que o acolha, o alimente, o deseje e o insira na linguagem. De start, postula-se que a capacidade de amar requer primordialmente ter sido amado anteriormente. Nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, de 1905, Freud introduz a concepção de que as primeiras gratificações do bebê estão intrinsecamente ligadas à amamentação e à relação com a mãe. Conforme a perspectiva de Freud, a relação mãe-bebê, especialmente durante o aleitamento materno, exerce influência na modelagem de todos os futuros relacionamentos amorosos, representando, assim, um reencontro com o objeto, ou um suposto reencontro. O teórico destaca que é o amor que promove a civilização e a humanidade. Para Freud, a infância é o período no qual o bebê vivencia os primeiros encontros com a satisfação proporcionada pelo seio materno, um objeto externo que deixa marcas no psiquismo, conduzindo-nos a perceber que um objeto foi perdido e potencialmente pode ser recuperado. A psicanálise aponta que, a partir desse momento, essa demanda se repetirá na tentativa de um reencontro com o objeto perdido. A concepção de amor foi associada a um suposto fim do desamparo. Esse sentimento é originário da infância e a criança aprenderá a amar pessoas que auxiliem em seu desamparo e satisfaçam suas necessidades. Nesse sentido, a teoria freudiana pensa que todas as relações amorosas do indivíduo são desenhadas com relação a questões vividas na infância, vivendo uma vida tentando reencontrar o objeto que supostamente foi perdido. A relação sexual e amorosa, compreendida como algo do domínio da plenitude e ausência de diferenças, é intrinsecamente impossível. Contudo, mesmo em sua impossibilidade de existência, apontada por Lacan em suas obras, ninguém a renuncia. Contardo Caligares diz que, por sermos seres simbólicos, relacionamos-nos, pois, nos encontramos e vivemos todos os dias. Então, insistimos nisso. Não deixamos de lado. A pergunta: e a tampa da panela? E a metade da laranja? Existem algumas formas de sofrimento. Um deles é o amoroso. Ou, talvez o seio de todos eles seja o amoroso. Uma citação. A clínica, então, demonstra-nos que os sujeitos falam de suas vidas, de seus desejos, de um campo de força vital, de experiências. Assim como falam de sofrimentos. Soares, 2020. Freud relembra o mito de Aristófanes e compreende que o desejo de complementaridade possui raízes históricas análogas ao que a narrativa conta. Segundo esse mito, os seres humanos estavam divididos em 3 gêneros, o masculino, o feminino e o andrógeno. Isso tornava os seres mais fortes, sendo uma ameaça aos deuses. Após uma guerra entre humanos e as divindades, ao vencer a batalha, Zeus castigou os homens, dividindo-os ao meio. Para Aristófanes, essa cisão é a causa de os humanos viverem em busca de suas almas gêmeas, ansiando por uma completude que um dia existiu. Os amores impossíveis despertam nossa curiosidade. Assim como na literatura romântica, a psicanálise aborda amores que são proibidos ou impedidos. A história do Édipo, por exemplo, retrata a temática do amor e do desejo pelos pais, que, por serem alvo de interdição, não podem ser plenamente realizados. A partir dos escritos freudianos, é possível dizer que o desejo tem o intuito de restaurar as primeiras satisfações. Contudo, em Lacan, fica perceptível que este prazer absoluto anterior nunca existiu de fato, visto que os indivíduos renunciaram à satisfação primordial a se inscreverem na linguagem. Esse ponto é retomado por Lacan ao discorrer sobre a insistência dos indivíduos de buscarem esse objeto,
supostamente perdido, de forma a se reencontrarem. Tal objeto pode ser representado pelo desmame vivido nas fases iniciais da vida, sendo este o primeiro ponto de conexão do bebê com as suas satisfações e insatisfações, ao mesmo tempo que é esse o primeiro contato com a separação experienciada pela criança. A tese lacaniana revela que a relação ideal entre mãe e bebê, que para Freud foi perdida, na verdade nunca existiu. A característica central do objeto de ser reencontrado encontra, por sua vez, um limite intrínseco, o qual é delineado pela impossibilidade do encontro com esse objeto de satisfação perdida. Esse movimento em busca de algo que suprima a lacuna da insatisfação estrutural é representado pela busca de um parceiro amoroso, que imaginariamente implicaria o término da procura e, para alguns indivíduos, do sofrimento, por assim dizer. A psicanalista Ana Sui Cesarino Cus discute o modo como o amor aplaca a falta primordial e, contudo, não a distingue. Afinal, o sofrimento da vida em sociedade é, para os seres de linguagem, próprio do ser humano. Os ideais funcionavam. O tratamento analítico é desenvolvido no sentido de possibilitar que o indivíduo, por meio de seu próprio discurso, encontre saídas criativas para o seu desejo. O trabalho analítico prevê também apontar para a impossibilidade como algo que não paralise o indivíduo diante do mundo. A psicanálise e o tratamento podem proporcionar novas formas do indivíduo de se relacionar com o sofrimento. Psicanálise, citação. Psicanálise não pretende nenhuma solução que valeria para todos. Pelo contrário, ela defende essencialmente o encontro contingente que põe em jogo tudo que em cada um marca o traço de seu exílio da relação sexual. Encontro de dois inconscientes, de duas solidões, de dois sintomas nos quais se inscreve o real em jogo nas parcerias amorosas. Ou seja, a autora marca as parcerias amorosas como um encontro de diferenças, apontando para a incompletude do ser humano. A psicanálise e o ideal de amor. A partir do questionamento de como se pode compreender o sofrimento nas relações amorosas adultas na atualidade em relação ao ideal de amor romântico, a hipótese que aqui se pretende discutir é a de que a internalização de um ideal de amor romântico pelos indivíduos se contrapõe com as experiências amorosas da pós-modernidade, acarretando frustrações, angústia e sofrimento. O estudo sobre o amor romântico como um ideal e suas influências nas relações amorosas da pós-modernidade interessa a psicanálise, visto que os sofrimentos com relação a esse tema aparecem com frequência na clínica. Nesse sentido, pontua-se que o amor romântico, como um ideal, é um construto histórico da humanidade. Para a psicanálise, a busca pela completude não é só histórica, mas também psíquica, pois o indivíduo insiste na tentativa de reencontrar aquele objeto de amor primário. Porém, para Lacan, esse objeto não foi perdido e é, na verdade, inexistente. Pode-se dizer, então, que o indivíduo busca algo que não existe, o que significa que o amor está no campo do impossível. Sendo assim, o amor romântico é englobado também por esse ideal. O ideal. Esse ideal, enquanto busca por unicidade, tem suas origens na narrativa transmitida por Aristófanes e posteriormente incorporada aos escritos de Platão, o que indica que a demanda humana pela completude remonta a uma angústia mais remota do que se possa imaginar. Segundo a perspectiva psicanalítica, essa busca está intimamente ligada à ideia de que, em algum momento, na relação materna, experimentamos uma sensação de plenitude e complementação. A incessante procura por esse objeto configura o funcionamento do psiquismo nesse contexto. O ideal de amor romântico, pensado como recorte do amor cortês, configura-se pela impossibilidade de existir no enamoramento por um ideal. Entretanto, como destacado pela psicanalista Malvine Zuckerberg, esses ideais possuem atributos que atuam
como reguladores de uma forma de existência, mas no cenário atual têm sido substituídos por objetos ou situações imediatas de natureza fluida. As relações amorosas pós-modernas possuem um modo de se realizarem que contém essas características. O enamoramento por esse ideal de completude é caracterizado pela tentativa de regressar ao objeto, que supostamente nos completaria. Essa busca por querer encontrar esse algo nos move. Ponto. O ideal de amor romântico corresponde ao conceito de amor cortês, que surge em contraposição aos costumes da Igreja Católica, postulados anteriormente. Hoje, os relacionamentos amorosos possuem aspectos fluidos e a fragilidade dos laços humanos é a perda de um referencial. Essas novas características das formas de se relacionar amorosamente podem ser interpretadas em vários escritos de Bauman, que possui, se não, um olhar pessimista. Ao mesmo tempo, é em Modernidade e Ambivalências, 1999, que o sociólogo entende que tais mudanças podem significar um favorecimento da pluralidade, reconhecendo certas pretensões como falsas e determinados objetivos como intangíveis. Apesar da distância temporal, a maneira como o amor é idealizado pela maioria das pessoas na pós-modernidade é pautada por um ideário de completude, base para a concepção de amor romântico. Ou seja, esses ideais ainda estão presentes nas narrativas atuais. Contudo, se faz necessário compreender a satisfação completa como do campo do impossível. Ao mesmo tempo que, para possibilitar uma relação de cunho amoroso nos tempos de hoje, é preciso considerar as características dos relacionamentos atuais, como postulado por Bauman, instáveis. É, portanto, de suma importância compreender a coexistência tanto dos ideais quanto das práticas que moldam os relacionamentos amorosos da pós-modernidade, com seus aspectos distintos de liberdade, permitindo o desfrute da pluralidade que essa diversidade pode proporcionar nas interações afetivas. A satisfação relacionada a algo imediato prevalece na pós-modernidade. E mais, os ideais são mediadores dos modos de gozar. O paciente chega ao consultório com uma crise do modo de sentir satisfação, ou seja, o ideal e o enamoramento estão inseridos nessa crise dos modos de satisfação. As perspectivas históricas, psicanalíticas e sociais discorrem sobre o mesmo fenômeno, fazendo, contudo, leituras diversas. Conforme proposto pela psicanálise, o ser humano já está atrás de algo que não existe naturalmente, e a cultura vem e fortalece o fato de que existe um ideal a ser alcançado. Como se pode compreender o sofrimento das relações amorosas adultas na atualidade em relação a esse ideal de amor romântico? Essa idealização de um par romântico impossível e, ao mesmo tempo, livre do desamparo, ainda está presente em nosso ideário. Renunciar aos ideais é também impossível. Contudo, paralisar-se diante deles impossibilita que a relação amorosa ocorra. A relevância crucial do amor nas fases iniciais da vida, destacando que aprendemos a amar por meio da experiência de sermos amados por alguém, que, por conseguinte, na busca por encontrar um objeto que preencha o vazio da insatisfação estrutural e seja vital para manter o desejo, o amor romântico pode ser compreendido como um guia, uma vez que ele já está intrínseco em nosso psiquismo, mas sem ser uma força paralisante. A significativa importância do amor como tema central para a psicanálise, incluindo a relevância do amor romântico e das relações amorosas, são assuntos frequentemente abordados na clínica psicanalítica. A escuta clínica desse ideal de completude, associado ao amor romântico, também se faz presente, como aponta Contardo Caligares anteriormente. Conforme apontado por Zuckerberg, embora o indivíduo não se resignasse completamente ao ideal, ressalta que as relações amorosas continuam a existir. Nesse sentido, o tratamento analítico aponta para algo do ideal, nesse caso de completude, do campo da não diferença, como impossível, mas com o intuito de não paralisar o indivíduo.
A psicanálise discorre sobre como a crise da satisfação, vivida pelo paciente nos consultórios, e que, pensando no trabalho analítico como forma de apontar para algo do impossível que possibilite um relacionar-se amoroso mais no campo do real. Então, seria uma possibilidade de encontrar esse impossível como não paralisante. O amor ideal pode ser entendido tanto como guia das relações amorosas quanto como fonte de sofrimento. As formas de relacionamentos amorosos contemporâneos provocam sofrimento devido a um ideal de amor romântico que se opõe às dinâmicas de relacionamento atuais. Salienta-se, assim, a importância da psicanálise no tratamento do sofrimento psíquico, para que o indivíduo não se paralise diante da impossibilidade de reencontrar seu objeto de amor, e que possa, sim, viver a relação amorosa no campo do possível. A essência do sofrimento humano, associado a esse ideário, faz parte da constituição do funcionamento psíquico, sob essa perspectiva psicanalítica. Como dito pela psicanalista Zalkenberg em 2011, é do impossível suspender completamente os ideais. Da mesma forma que não compreender as pluralidades e ambivalências de cada tempo e a forma como isso é expressado nas relações humanas pode ser paralisante. A psicanálise reconhece o paradoxo como um elemento capaz de gerar algo novo, e, nesse sentido, o processo analítico visa apontar para a impossibilidade como um potencial, pensando que a insatisfação é fundamental para a constituição do ser humano. Por conseguinte, o corte materno possibilita que o sujeito se torne desejante, podendo fazer algo de sua vida. A análise costuma promover uma orientação do indivíduo em direção ao seu desejo. Gostaria também de fazer a leitura dessa reflexão feita, em que desde a infância somos inundados com a ideia de que a solidão é um território sombrio a ser evitado a todo custo. Gostaria de escutar, de conversar, então, sobre esse tema que é tão relevante. Oi, Isis. Obrigada Oi, pela Fer. sua apresentação. Se alguém já quiser... Bom, eu vou me adiantar e vou trazer algumas coisas aqui que eu pensei no decorrer da sua fala, algumas coisas, né, da nossa conversa de ontem também. Mas na discussão, assim, pensar no viveram felizes para sempre, né? Tem toda uma geração aí, talvez a minha geração ou uma geração próxima que, né, conheceu o amor via desenho, geralmente assim, né, da Disney, né, com uma geração de princesas que a vida acaba no viveram felizes para sempre, que ali você, né, no amor encontraria alguém que iria suprir aquela falta, aquela angústia. Então, é muito interessante perceber como isso foi construído historicamente, provavelmente teve alguma função social, política, né, nessas formas aí de amor, e também culturais, né, como isso aparece na cultura e como isso reflete, acho que tanto que hoje a gente vê assim como mudou os filmes e desenhos da Disney, né? Não existe, não vou dizer que não existe porque eu não acompanho, mas pelo menos esses que assim chegam né, né, são mais famosos, já não existe isso de vou encontrar, né, viveram felizes para sempre, vou encontrar o príncipe encantado que vai trazer a solução né, para a minha vida e para os meus problemas. Então isso é bem interessante porque na clínica aparece assim, muitas pessoas buscam né, a análise, o consultório de um psicanalista, porque estão sofrendo por amor, assim, né? Ou porque terminaram, ou porque separaram, ou estão numa nova relação, não sabem lidar com isso, ou pessoas que não sabem lidar com o sexo oposto, né? Ou com o mesmo sexo, né? Depende da relação que a pessoa tem. Então, é bem, né? Acho que o tema do amor aí a gente pode pensar em diversas formas, na cultura, na clínica, como isso aparece na clínica. Então é um tema assim bem, como você citou, assim bem contemporâneo. Uhum. Uhum.
E me parece também, até lembrei de um ponto, que muito desse sofrimento que acontece, então, nesses encontros e desencontros amorosos, dão sinais de lugares em nós, né, nesse amante, nesse desejante, nesse analisante, que não, é, que não que as pessoas não queriam encontrar. Então, é como se esse desencontro também dissesse sobre um lugar em si que não fosse confortável, que não é confortável, que não é o lugar que eu queria encontrar amando, mas encontrei. Então, muitos outras questões de sofrimento saem disso. Então, ciúmes, por exemplo, né, me parece que também são questões muito recorrentes, então, com esses nomes, né, então, ciúmes, conflitos de outras características, né, em que esse outro desperta um algo que eu não queria ver, um algo que eu não queria saber de mim. Então, me parece que esse tema, por ser núcleo, né, por ser central, ele também tem os seus desdobramentos, né? E uma outra questão que ficou, que eu acabei lembrando agora, é de que a gente supostamente imagina, ou, enfim, fantasia, muitas vezes, que vai dar certo. Uma relação, um encontro amoroso vai dar certo. E, na verdade, isso é a coisa mais, eu acho, né, em alguma coisa, muito maluco esse dar certo. Porque quer dizer que encontrei, e é muito, esse é o lado, muito mais do impossível do que o não dar certo. Então, é muito mais fácil, entre aspas, dar errado. Ou, enfim, falando aqui dar certo e dar errado. Mas me parece muito mais possível não dar certo do que dar certo. E existe uma ideia de que o ideal, o esperado seria dar certo, e dar certo logo, e dar certo de primeira, e encontrar logo, e porque eu quero, isso vai acontecer, como também só dependesse de um. Né? Então, nessa fantasia que é estar apaixonado, ou querer apaixonar-se, me parece um lugar muito comum de se escutar, de que daria certo, ou, né, enfim, deveria dar certo, mas aquilo aconteceu, uma coisa aconteceu e desfez tudo. E fui eu que, e muitas vezes a pessoa também se coloca num ponto central, né? Fui eu que fiz esse algo, e a partir disso, tudo deu errado. Então, me parece que também se colocar nesse centro e nessa importância toda de que foi você que fez esse algo, que fez, gera muito sofrimento. E é muito possível de escutar na clínica esse sofrimento. Então, de que, naquela vez, se eu fizesse diferente, daria certo. Então, é uma relação de causa e consequência muito forte, muito estabelecida, muito que você daí, e eu acho que é muito um lugar da análise, questionar, daria certo? Mas por que você pensou que daria certo? O que é esse dar certo, né? E escutar daí, para que a pessoa possa, então, se escutar, né? Nisso de, daria certo, não, mas talvez não desse, talvez não tenha sido eu, e daí a coisa vai também se desfazendo em alguma coisa, né, esse nó de sofrimento, essa certeza, né, que muitas vezes leva a um lugar muito sombrio, muito difícil, sem É, um sim. questionar. Desculpa, pode falar. Quando você falou na questão assim, de dar certo ou não,
Eu acho que isso também é da ordem de uma aposta, né? A gente segue apostando na relação, né? Aí com as nossas questões, com a questão do outro. É, por que que eu acho que é da ordem de uma aposta? Porque não depende só da gente, né? Não é uma relação, né? Depende de outra pessoa também tem seus ideais, né? Tem o que ela quer de uma relação, quer de uma pessoa, questões conscientes e inconscientes, a fantasia. Então tem muita coisa aí que envolve, né, se relacionar com alguém, eu acho que até no nível de amizades, né? Uhum, Eu acho que tem coisas que a gente pode, né, transpor aí para, né, para outras relações. uhum, Então, eu acho que pode ser, né, nesse sentido aí de uma aposta, de apostar que aquela pessoa, né, amar aquela pessoa também pode dizer algo sobre a gente, né? E é isso que a gente vai construindo e tá descobrindo numa análise. uhum. Que é justamente essa possibilidade de talvez se questionar diante desses nossos ideais, né? Mesmo pode ser o ideal de quem eu quero amar e me relacionar e blá blá, como também do ideal de que fui eu que fiz algo que destruiu tudo e não deu certo, sei lá. Então, assim, e me parece que é muito essa a chave, mas não chave, mas enfim, algo para um não paralisar-se, né? Então, porque e poder desejar, né? Então, poder desejar uma outra coisa, né? Eu vou falar em coisa, mas assim, pode ser uma relação, pode ser muita abre espaço, né? Desejar. Enfim, acho que esse é um tema muito rico, né? Tanto para a psicanálise quanto para todos. Acho que até falando sobre esses filmes e questões que nos contam, talvez, desde a infância, que seria possível, então, encontrar esse outro par, essa tampa da panela, essa metade da laranja, é muito de um remontar essa relação com o objeto perdido, me parece também. De que um dia foi possível, de que um dia isso aconteceu, e mas de uma maneira que possa, então, se isso não é revisto ou questionado, trazer muito sofrimento, né? Então, como assim alguém encontrou um príncipe encantado e eu não? O que tem de errado comigo? E daí se volta para si, né? Uma questão que traz um sofrimento também nesse sentido, né? Então, se foi possível para alguém, né? E então talvez não tenha sido possível para alguém, daí é isso também. Quem te disse? Quem falou? Foi possível para quem? Me conta essa história de que alguém conseguiu. E daí, não, talvez tenha um problema lá que eu não sei. Talvez não seja isso que eu imaginei, né? Ou talvez seja e continuar então nesse lugar, né, de idealizar. Mas daí o que a psicanálise tem a dizer sobre isso, né? Continuar nesse lugar de idealizar. Mas que sem um ideal, sem um imaginário, sem um lugar simbólico, a gente também não viveria, não seria possível suportar a realidade, que nem, né, tem ali no texto. Enfim, impasses. Não sei se alguém quer comentar, falar algo. Por favor, Fê. Ninguém levantou a mão, eu levantei a minha. Isis, eu amei a sua fala, os pontos que você trouxe, assim, muito legais, justamente porque você coloca, né?
Você começa dizendo sobre amores possíveis. Então, você não está dizendo de completude, você não está dizendo de perfeição, e você fugiu totalmente daquela ideia do amor vendido pela Disney, né? Das princesas que encontram os príncipes, a Bela que encontra a fera e suporta a fera, que não tem nada a ver com ela, e aquilo tudo tão romantizado que a gente até fica querendo, desejando encontrar uma fera. Olha que loucura tudo isso. Então você vem colocando que a gente nasce, somos constituídos em torno de uma incompletude, um vazio, né? Esse sentimento de vazio. E dentro disso vai surgindo uma esperança, vamos colocar assim, um desejo, né, no linguajar psicanalítico, um desejo de preenchimento. E isso vai nos levando a muitas coisas, muitos caminhos. Um deles é o do nos relacionar romanticamente, encontrar alguém. Só que esse encontrar alguém não é um encontro ao acaso. Esse acaso, esse encontro, ele vai cair nos moldes de uma estruturação histórica. Então, se a gente parte de um vazio que é de cada um e tenta se enquadrar para isso ser preenchido entre os moldes históricos, gente, não vai dar certo. Não vai fechar. Então, essa tampa não vai ter, a laranja não vai encontrar outra parte, e a gente vai ter que dar conta de um outro jeito disso. E achei muito legal a maneira como você coloca a entrada da psicanálise nisso. Questionando. Tá, onde você ouviu isso? Como que você imagina isso? O que é dar certo? Às vezes, chegam no consultório pacientes que foram casados por 15 anos, 20, 3 anos de um relacionamento, chegam arrasados porque não deu certo. Como não deu certo, né? Foram 15 anos de uma convivência, se boa, ruim, agora vamos ver isso, mas algo deu certo por permanecer tanto tempo. Uhum. E tem uma outra questão também, que é perceptível em todos os sexos, mas talvez na mulher fica mais claro, até por uma constituição patriarcal que nós temos, dessa mulher que quando não tem um parceiro, ela se sente um tanto impotente, né? Impotente ali diante da vida, tem aí as questões do silenciamento feminino, que a mulher é muito mais validada quando ela tem um par, né, ao lado, masculino na maioria das vezes, ela fica mais validada, a palavra dela tem um outro sentido, um outro valor. Não sei, falei um monte de coisa, pegando um tanto de coisa que você trouxe, e gostaria de te ouvir se você, algum significante aí do que eu disse passou por você, sei lá, você quer trazer alguma coisa sobre isso? Fica muito forte essa questão de uma construção histórica e social de um lugar da mulher, né? Então, também, em que muitas vezes, né, nesse feminino existe uma necessidade, mas não uma necessidade só, acho que necessidade talvez é uma palavra complicada, mas de ser um objeto de amor para alguém. E que essa necessidade nesse sentido, assim, muito cuidando com essa palavra, me parece trazer um lugar de impotência, em que eu preciso ser amada para até existir. E eu acho que começa algo muito forte disso. E daí também de muito sofrimento, porque então me coloco em situações e a sociedade também me coloca em situações não muito boas, né? Enfim, boas também é uma palavra difícil, mas assim, de o que acontece então com essas mulheres, por onde passa isso, até que ponto vai uma relação com esse outro, né? Até onde fazer por esse amor? Ou então
um lugar em que a solidão para a mulher é algo de uma quase não existência. Então, não posso estar sozinha. É impossível isso. Preciso estar ao lado, né? Então, ou atrás, né? Então, é algo que... E aqui vou falar, assim, eu escutei muito da minha mãe falando de, não fique, nunca fique atrás de um homem, sempre ao lado. Então, mas é algo que precisa ser dito, porque talvez um lugar natural seja de um silenciamento, seja de um ficar atrás para que eu possa, então, ser amada, para que eu possa, então, ser desejada. E me fica isso de que a gente diz muito isso para as meninas, né? Acho que eu coloquei isso, né? De que ninguém vai te querer, você vai ficar sozinha. Tá, né? E acho que é muito esse lugar da psicanálise também, questionar esse... Tá, mas você vai, supostamente, né? Se casar com essa pessoa ou se relacionar com essa pessoa porque você não quer ficar sozinha, espero que você não se relacione com alguém para não estar sozinha, mas porque você gosta, porque você, enfim, por outros motivos que você possa talvez nomeá-los, né? Então esse é um lugar que a psicanálise nos convoca, né? A nomear, então. E daí, muitas vezes, quando a gente nomeia esse algo, a gente vê que talvez não seja por aí, né? E por que eu tô nessa? O que tá acontecendo comigo? Né? Enfim. E é um lugar muito hostil mesmo, muito, talvez sozinha, né? De olhar para isso, de conseguir falar sobre isso, né? Então, me parece que muitas vezes mulheres que vêm à clínica falam sobre isso também, às vezes não voltam, né? Então começam a falar de um casamento muito longo, a nomear algumas coisas desse casamento e não terminam o casamento, mas não que deveriam terminar, não sei, não existe uma resposta a isso, né? Mas param de vir, porque é insuportável, porque não dá. Então, isso me parece que tem um lugar social muito forte também. Diga, Fer. Então, eu vou pegar o gancho do que a Fernanda falou, muito rapidamente, assim, né, você abordou essa questão social, né, e eu gosto muito, né, da gente ver as coisas como são construídas socialmente, politicamente, né, que isso, esse ideal, né, de amor que a gente tem hoje em dia, né, não é algo que tão atual, de certa forma, né. Então, eu acho interessante a gente pensar nisso de que a mulher só existe, né, a partir de um casamento, lá no século XIX, assim, na modernidade, com a ascensão da burguesia, uma mulher só ascendia socialmente por meio do casamento, né? Então, ela seria alguém a partir do momento em que ela né, se torna esposa de alguém, e se ela, por N razões, né, não casa, né, ela é um fardo ou para o pai, para a mãe, ou para os irmãos homens. Né? Então, a gente vê isso, por exemplo, em Madame Bovary, né, já vamos entrar na literatura, de que ela se casa lá com um médico que ela não acha lá grande coisa, e ela imagina que, né, ela fantasia, ela entra em devaneios, de que ela só vai chegar, né, numa certa nobreza, ali, uma corte, né, uma classe maior do que a dela, se ela casar com alguém. Isso por quê? Porque era influenciado pela literatura, folhetins que ela lia quando adolescente. Então dá para ver, tipo, assim, né, isso que é tipo, lá, de um ideal, né, de uma fantasia e da possibilidade de ascender socialmente pelo casamento. Então isso assim é uma coisa que e também estamos falando de uma determinada classe de mulher, né? Estamos falando ali de uma burguesia, né, que ascende socialmente com o casamento. Né? Então, eu acho muito importante, assim, quando a gente entra nesses debates sobre questões históricas também.
Para ver como que a coisa foi evoluindo, como a coisa foi crescendo até hoje, assim, né? E como aí temos que ainda lutamos contra esses ideais, né? Essas coisas aí de cento e poucos anos, 200 anos atrás. Pode falar, Fer. Exatamente isso. Não, só, né, conversando com vocês, assim, aqui mais sobre isso, isso do estar atrás de um homem, né, a metade da costela, a outra parte, estar ao lado já é um avanço, mas ainda é estar junto, é precisar dessa pessoa ali. E quanto tempo, gente, quantos anos leva para a gente ir se desvencilhando, se afastando disto que é imposto, né? A Fernanda fala de um tempo histórico, que a gente já caminhou muito, mas ainda isso tem um sentido, sabe? De você sair da tutela de uma família, de um pai, passar a tutela de um marido, carregando o sobrenome. Agora tem a opção de não assinar mais o sobrenome, manter o seu nome. Gente, como você alterar seu nome? Então, assim, como a gente demora para avançar e descolar das coisas, né? Disso que a cultura nos atravessa, nos impõe. Enfim, era só esse ganchinho. Uhum. E me parece muito importante essa colocação, né? De todas as colocações, no sentido de se desvencilhar mesmo, de poder pensar para além do que é dito, do que foi construído, e até nessa perspectiva de você passar para para a mão de um esposo, enfim, e nessa relação matrimonial também vem a relação materna, né? Então, o que representa e significa na cultura ter um filho? E daí é algo que também que só é um lugar muito próprio da mulher, mas que é da sociedade também, mas que socialmente é importante pensar que se as mães não fossem as que cuidam primordialmente das crianças, me parece que o Estado teria que sustentar isso, abraçar isso, porque precisamos de pessoas para que possamos ter produtos, para que possamos ter mercado consumidor, para que possamos ter milhares de outras questões. Então, se a mulher assume um lugar, e não só assume no sentido de que ela está fazendo isso, mas de alguma forma também, mas assim, não só, mas que é imposto a ela culturalmente, o Estado abre mão dessa necessidade de cuidar dessas crianças. Então, ter creches coletivas, por exemplo, lugares de cuidado. Não, fica incutido à mulher esse lugar e uma culpa também que só a mulher muitas vezes fala sobre essa culpa, na frase de que nasce uma mãe, nasce uma culpa. Então, o quanto é bom, entre aspas, ou necessário para a sociedade hoje, como é posta, que as mulheres assumam essa culpa e se responsabilizem e digam, eu tenho um instinto materno, né? Então, é imposto, e culturalmente também pensado, que existe esse instinto materno, e é muito que hoje se questiona, né? Na psicanálise, por exemplo, existe um instinto materno? Esse instinto materno não é meu. E daí também o quanto psicanalistas e contemporâneos falam sobre mesmo quando você pare uma criança, você precisa adotá-la, né? Então não é só num lugar jurídico, né, de adotar uma criança, mas adotar, né? Então, idealizar essa criança, imaginar os primeiros passos, cuidar de alguma forma, então que esses cuidadores precisam adotar essas crianças. E que daí a gente sabe muito um lugar
que é posto para a mulher, de que ela deveria e deve, e se não faz bem feito, nunca faz bem feito, adotar, cuidar, parir e já nascer com o instinto materno. Não sei, me questiono muito. Acho que é importante. Sim, acho que é um debate longo, né? Várias Muito. coisas aí vão, né, entrando também a questão da maternidade, né? Que se, né, instinto materno também é algo construído historicamente, enfim, é pano para manga, né? Como dizem, e eu acho importante assim a gente debater sempre, né, essas questões aí. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Alguma pontuação? A Richter, já quero ouvir a Isis um dia falando sobre instinto materno. Podemos, quem sabe, né, Isis? Né, agora que Pensar. está é a polêmica do momento, né? Instinto materno, maternidade, enfim. Então, pessoal, eu gostaria também de convidar vocês para estar com a gente na última fala do Momento Atuar, que vai acontecer no dia 7/12, nesse mesmo quinta-feira, 8 horas, em que a Karine também é atuante, né, na Atuar, ela vai falar sobre o uso das redes sociais na adolescência e o impacto desse uso na subjetividade e nas relações, né? Os links, né, tudo para a fala estão no nosso Instagram, e espero encontrá-las todas também no dia 7. Tá? Muito obrigada, Isis, muito obrigada, Fernanda, todo mundo que está aqui conosco hoje. Tá? Boa noite. Boa